Olá, pessoal. Aquele dia que o Senhor foi para o sepulcro, o coral cantou uma música muito agradável. Foi muito emocionante. E o Jesus Cristo que morreu, ele está junto conosco, está vivo, trabalhando em nós. Vamos ler Marcos, capítulo 16. Marcos 16, versículo 1. Se vocês acharam, eu vou ler Marcos 16, a partir do versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que ficou crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo, nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberam, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Nós lemos até aqui. Eu gostaria que todos os meses do ano, todos os dias fossem Páscoa. Ontem a gente fez a gravação do culto de internet e o dia inteiro falando sobre a Páscoa, eu fiquei muito feliz. O Jesus Cristo que ressuscitou, ele está vivo dentro de nós e trabalhando. Quando a gente vê isso, a gente fica tão agradecido que não tem nem como expressar toda essa gratidão. Ontem à noite, ontem à tarde a gente fez a gente fez a gravação do culto de internet e a gente falou com o pastor lá de Nova York. Então, eu não sei direito, né? Mas existe uma bebida chamada Sanpei e falaram que o nome é parecido. Esse pastor, no mês de janeiro, quando a gente fez a conferência em Dallas, ele participou. Então, alguns pastores participaram e eles receberam a salvação. E depois que ele recebeu a salvação, ele teve uma transformação que não tem nem como explicar.
As pessoas, porque não conhecem o poder de Jesus Cristo direito, elas se esforçam para serem transformadas, elas se esforçam para poder mudar, elas tentam ser espirituais, elas tentam se esforçar para isso. Mas a justiça que nós formamos e a justiça que Jesus Cristo forma tem comparação? A vida espiritual que a gente forma e a vida espiritual que Jesus Cristo forma não tem nem comparação. Muitas pessoas, a justiça, a santidade, o poder de Jesus Cristo, antes de poder experimentar isso, a maioria das pessoas, elas querem ser justificadas, elas querem tentar ser boazinhas, elas querem tentar lavar os seus pecados. Elas se esforçam para fazer isso. Mas Jesus Cristo veio e aquele nosso esforço, nossa força, acaba parando, acaba cessando. Então, o pastor Champagne, ele falou: eu sou um pastor da Missão Boa Notícia. Aqui é a igreja da Missão Boa Notícia. E alugamos uma escola. Eles alugaram uma escola e fizeram a cantata de Páscoa. Muitos irmãos daquela igreja, foram. E quando a gente fez, a gente falou que ia fazer essa cantata de Natal, né? Aí eles chamaram para participar. E aquela noite o Coral Graças fez a cantata, o servo foi, pregou a palavra. Naquela igreja, os irmãos da igreja, eles ficaram muito emocionados. Eles ficaram muito felizes. Quando eu escutei isso pela internet, eu fiquei tão agradecido. O pastor Champagne, desculpa falar isso. Será que o champanhe pode ser transformado tão facilmente assim? Na verdade, o champanhe que somente pode deixar as pessoas tortas, né? Mas, na verdade, agora, a gente pode ver que esse champanhe está dando felicidade e alegria para todas as pessoas. Ontem a gente fez o culto de senhores. E depois que eu acabei o culto de senhores, eu cheguei em casa e a minha esposa estava chorando vendo aquele culto de internet. Nossa, como pode acontecer? Como as pessoas podem ser transformadas assim, né? Pessoal, nós temos a justiça, a santidade, o poder de Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo, para que entre nós e trabalhe. Jesus Cristo, para ele poder entrar em nós e trabalhar, ele teve que ressuscitar. Mas se nós não conhecermos exatamente esse Jesus Cristo, eu quero ser bonzinho, eu quero me esforçar para fazer alguma coisa. Ontem, na igreja de Gangnam, a gente faz nos sábados o estudo bíblico dos senhores. Quando a gente vê na igreja, no sábado, as senhoras, elas trabalham fortemente pelo Senhor, né? Elas expressam isso, mas os homens, eles são meio fechados para isso, né? Eu fui numa reunião com a minha esposa e a minha esposa estava junto com as senhoras e os homens estavam reunidos entre os homens. E a gente fazia 2 horas de reunião. E quando eu escutava que a minha esposa falava, por 2 horas, os homens estavam sentados e somente olhando um para a cara do outro. Mas as mulheres, parece que em 2 horas elas falaram um monte de coisa, né? Quando eu escutei a minha esposa falando. Então, assim é a velocidade das mulheres pregarem. Então, eu acho que isso é um aspecto muito bom. Os irmãos casados, por que eles vêm para a igreja? Pela paz da sua família. Porque as esposas, elas perturbam tanto eles.
E assim, pouco a pouco, eles vão vindo para a igreja e vão ganhando fé. Então, sábado, quando a gente reúne os irmãos, então tá aumentando bastante o número dos irmãos, né, casados. Agora a sala tá bem cheia e a gente fica compartilhando a palavra. Ontem à noite, a gente falou de 1 Samuel capítulo 4. O Eli tinha dois filhos, e morreram os dois filhos, e quando nasceu um filho e morreu, e naquela casa, 4 pessoas daquela família morreram. E depois, perderam a arca. E muitas pessoas do povo de Israel morreram, né? Aconteceu muitas desgraças. Muitas coisas miseráveis. Então, a cada sábado, os irmãos casados, eles leem a Bíblia, fazem a apresentação. E aí chega a hora de eu pregar. E eu perguntei para os irmãos: por que toda a família de Eli fracassou e morreu? Porque criou mal os filhos. Aí eu perguntei: irmão, então você criou bem o filho? Aí eu perguntei: por que então? Porque não tinha boa fé, porque cometeu pecado. Então, as pessoas que receberam salvação, receberam salvação. Mas não é fácil compreender o coração de Deus dentro da Bíblia. Aí eu falei: qual a diferença entre nós, Finéias e Eli? A gente pensa que ele cometeu muitos pecados. O Eli viveu até 89 anos. Será que com 89 anos eu vou ser melhor que o Eli? Não, eu não tenho certeza disso. O Eli estava sempre sentado na cadeira, por isso morreu, por causa disso. Então, eles estavam falando isso e eu dei risada. Pessoal, a família de Eli morrer e outra pessoa morrer é a mesma coisa. Eu não sou mais bonzinho, eu não sou mais santo do que o profeta Eli, né? Eu não sou mais justo do que ele. Não é que ele morreu porque a sua obra era má. Mas é porque ele a gente não receber maldição, a gente não receber morte, por quê? É porque a gente recebeu salvação. Eu cometi pecado, mas porque Jesus Cristo resolveu o pecado no meu lugar, porque ele acabou com esse pecado na cruz, porque ele acabou com esse pecado, nós não somos julgados, não somos condenados. Não é que nós não somos condenados porque não cometemos pecado. As pessoas continuamente são enganadas dessa forma. São enganadas assim. Essa vez, tem a irmã de um pastor, e ela está nos Estados Unidos. E a irmã Kim Hye-young, ela me ligou: pastora, minha irmã, ela está com câncer. E eu vou lá para os Estados Unidos visitá-la hoje. E eu falei para essa irmã: você vai para sua irmã, né? Então você fala assim, assim, assim para ela, faz comunhão com ela da Bíblia, assim. E depois eu desliguei o telefone. E depois eu pensei: eu queria descobrir o telefone dessa irmã para poder conversar com ela. E sem saber o telefone, eu fiquei assim. E depois de um dia, no meu telefone tinha um telefone que eu desconhecia. E quando eu descobri, era a irmã Kim Young lá dos Estados Unidos que me ligou. Então, eu falei para aquela irmã, você tá com câncer, né? Então, você tá com o corpo frágil. Então, tem uma coisa que eu quero te falar. Então, quando você fica doente, com câncer, quando a pessoa fica com alguma dificuldade, então o meu coração briga com aquela dificuldade. Então, o meu coração briga com aquela dificuldade.
E quando a doença vai se agravando, Deus vai me ajudar, Deus vai me curar, Deus vai me sarar. Então a pessoa começa a ter esse tipo de coração, mas quando a doença começa a ficar cada vez pior, a maioria das pessoas pensam, não dá assim, eu vou morrer. Então as pessoas têm esse tipo de coração. Então, as pessoas, quando elas têm doença, qualquer uma elas oram. Mas quando elas oram, também é assim. Orando, será que Deus vai escutar a minha oração? Eu não tenho fé. Eu nunca tive a minha oração respondida. Eu nunca fui curado. Então, cria esse tipo de coração e depois, mas eu sou carnal, eu gosto de comer, eu falto no culto, eu não leio direito a Bíblia, eu não oferto, eu não prego. Então, Satanás, ele traz todos os nossos defeitos, por isso você é assim, por isso Deus não vai escutar sua oração. Você não vai ser curada do câncer, você simplesmente vai morrer. Satanás, ele começa a arrastar o nosso coração para esse lado. Então, tem dois tipos de vida espiritual que a gente pode ter. Então, independente de que parte que seja, então a minha obra, o meu coração, quando eu vejo isso, tudo isso tudo isso é rejeitado, é reprovado. Então, Deus, ele mandou Jesus Cristo adiante de nós, para que porque todos os nossos pecados foram perdoados por Jesus Cristo. Então, se alguma coisa der de errado, é responsabilidade de Jesus Cristo nós estarmos mesmo menos limpos, porque o meu pecado não foi lavado direito. Então, isso daí é responsabilidade de Jesus. Por isso, a vida espiritual não é olhar para mim, eu ofertei, ou eu cumpri um mandamento, ou eu fiz isso, eu fiz boa obra, ou não fiz. Não está olhando para isso. Deus não olha para isso. Deus olha para o que Jesus Cristo fez. Eu me esforcei para ler bastante a Bíblia. É Jesus Cristo que me conduz a ler a Bíblia. Não sou eu que quero me esforçar para ser fiel. É aquele coração de desejar com que Deus me torne fiel. Então, depois que Jesus Cristo morreu na cruz, depois que Jesus Cristo ressuscitou, ele falou que nós fomos justificados. Se Jesus Cristo falou que nós fomos justificados, nós fomos justificados. Quando a gente aceita essa palavra de que Jesus Cristo nos justificou na cruz, de onde veio essa palavra que Jesus Cristo nos justificou? Então, Jesus Cristo falou com a sua boca que ele nos justificou. Então, foi com a boca dele que ele quis expressar essa justiça que ele nos deu. Então, essa palavra é o coração de Deus. Então, quando a gente aceita esse coração de Deus, por que o Senhor matou Jesus Cristo na cruz? Foi para que a gente fosse para diante da cruz. Quem é que teve misericórdia do leproso? Foi Jesus Cristo que teve misericórdia do leproso e o curou. Mas, na verdade, foi aquele coração dentro de Jesus que fez isso. Quem é que salvou aquela mulher surpreendida em adultério? Foi Jesus Cristo. Então, na verdade, foi o coração que estava dentro de Jesus Cristo que fez isso. Então, vou continuar a falar. Então, eu estou andando de carro. E o pastor Kim Dong-sol está do meu lado, dirigindo o carro. Mas o motor do carro do pastor Kim Dong-sol é bom e o meu é ruim. Então, meu carro sempre fica fazendo pi, 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 pi e desliga o motor do carro.
Eu fui para a conferência na África e na volta, o pastor Kim Dong-song, ele levou o meu carro para mecânica e se ele trocou o motor do carro, então, vocês acham que o meu carro vai estragar ou não? Eu não sei se o pastor Kim Dong-song vai fazer isso realmente, mas eu acho que ele é capaz de fazer isso. O motor do meu carro é uma porcaria, mas se ele trocou o motor do meu carro pelo dele, então o motor do carro dele, assim quando entra no meu carro, vai ser bom ou o motor do meu carro vai continuar porcaria? Jesus Cristo, ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Quando a gente recebe esse coração de Jesus Cristo, aquele coração que trabalhava dentro de Jesus Cristo vai trabalhar dentro de mim. Aquele carro do pastor Kim Dong-song, assim como se entrar o motor do carro dele no meu carro, então o meu carro vai fluir bem. Dessa mesma forma, se o coração de Jesus Cristo entrar em mim, antes, quando eu tinha meu coração, eu era sujo, mau, imundo, carnal. Por isso, eu joguei fora o meu coração e aceitei o coração de Jesus Cristo. E assim, esse coração pode trabalhar dentro de mim, entenderam? Por isso, eu sou carnal, eu gosto de comer, eu não gosto de ler a Bíblia, eu não oro. É verdade, você é assim. Esse é o coração de todos nós. Então, quando a gente tem a fé em Jesus Cristo, nós nos tornamos que pessoa? Tende em vós o mesmo coração que também houve em Cristo Jesus. No momento em que a gente recebe o coração de Jesus Cristo, a gente recebeu o mesmo coração de Jesus Cristo. Essa vez, a gente assistiu o documentário do irmão Shimon Sob, né? Depois que acabou o culto de internet. Eu não sei como é que vai continuar fluindo isso, mas até agora 4 partes apareceram. Então, aparece o irmão Shimon Sob, e daí, como todo mundo fica pedindo, agora eu acho que os irmãos lá da transmissora estão trabalhando bastante. O irmão Shimon Sob, ele tem Jesus Cristo dentro dele. Jesus Cristo não bebe. Jesus Cristo não gosta de beber. Mas o irmão Shimon Sob gosta de beber. O irmão Shimon Sob, que gosta de beber, ele tem sofrimento para parar a bebida. Eu não fiz nenhuma outra comunhão. Eu não falei para ele parar de beber. Eu falei para ele, pode beber. Mas eu ensinei para ele que o coração de Jesus Cristo estava vivo trabalhando dentro dele. Então, o Jesus Cristo que ressuscitou, hoje, nós lemos em Marcos capítulo 16. E assim como Jesus Cristo trabalhou ali, ele também está trabalhando dentro de nós, como ele trabalhou em Marcos 16. Então, vamos ler novamente Marcos 16. Passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. Ultimamente, eu não ando com uma Bíblia grande, mas pequena, né? Por quê? A minha mala tá muito pesada, então eu quero diminuir o peso. E aí eu falei lá no culto de casa. O meu olho melhorou. E quando eu falei pro irmão que o meu olho melhorou, então eu não preciso de óculos, o irmão ficou assustado. Mas lendo a Bíblia, Marcos capítulo 16, sabe o que é incrível? É a mesma Bíblia, mas cada vez que eu leio é diferente.
Eu já dei muitas palestras sobre Gênesis. Eu também na revista do New York Times também eu gravei. Eu fiz bastante apresentações sobre o New York Times. Sobre Gênesis, né? Como se eu quase tivesse já decorado tudo. Mas sabe o que é incrível? Eu leio Gênesis agora e é novo para mim. No meu coração, dentro do meu coração, quanto mais o meu coração se aproxima do de Deus, o que eu enxergo em Gênesis é diferente. É diferente. Há um tempo atrás eu li o livro de Êxodo. O povo de Israel, ele saiu do Egito e ele deu muita dificuldade para o povo de Israel. E depois ele mandou jogar todos os filhos que nascessem dos israelitas no rio Nilo, né? Nossa, não existe um inferno assim. Foi assim que começou o livro de Êxodo. Mas aí quando a gente vê em Gênesis 40, ele mandou fazer o tabernáculo e mostrou Deus ali dentro. A gente pode ver Deus dentro do tabernáculo. Êxodo capítulo 40. Eles odiaram, queriam matar o povo de Israel, porque o Egito estava assim, né? Joga os filhos dos israelitas no rio Nilo. Eles estavam dando esse sofrimento para eles. Mas quando a gente vê Êxodo capítulo 40, faz um templo no meio deles. A gente vê que aquele templo se formou. Então, em Gênesis em Êxodo capítulo 1, foi o Egito que dominou. Em Gênesis 40, foi Deus, né? Em Êxodo capítulo 40, porque teve o tabernáculo. Antes, todos vocês eram governados pelo povo do Egito, não é? Porque vocês todos tinham que morrer. Mas Jesus Cristo, toda essa maldição que tinha que ser para nós, foi Jesus Cristo quem tomou por nós. Eu fui pro culto de sexta-feira e o irmão comprou um apartamento novo, ele estava tão feliz. Tem um apartamento aqui a uns quilômetros bem pertinho da igreja de Canaã. Agora os irmãos da igreja estão comprando, né? Um monte de apartamento. Então, quando a gente vai nos cultos de sexta-feira, um monte de gente fala que comprou um apartamento, né? Não é fácil comprar aqui um apartamento aqui nessa região de Canaã. Então, esse irmão estava testemunhando. Ele falou que ele jamais podia ter esse apartamento. Porque ele nasceu 2 filhos e essa vez ele nasceu 3º. Então, quando ele tem o primeiro filho, é o primeiro, depois o segundo e depois o 3º. E esse irmão ficou tão feliz, ele estava morando no 26º andar. E ele testemunhou, ele ficou feliz e trouxe perna de porco para a gente comer. Deus, dentro de nós, dentro dos irmãos, parece que ele não está fazendo trabalho nenhum. Mas ele faz muitos trabalhos. Ele faz muitos trabalhos. Quando a gente vê em Gênesis capítulo 1, está escrito que Deus criou os céus e a terra estava vazia, sem forma, e as trevas paravam sobre a face da terra. Disse Deus, haja luz e houve luz, e aquela terra, ela separou em firmamentos de cima e de baixo da terra, e a terra deu frutos e flores. Em Mateus capítulo 16 também, quando a gente vê a
Eles estavam indo para o túmulo e estavam preocupados. Quem é que vai tirar? Quem vai tirar essa pedra aqui? E e eles foram e aquela pedra era muito grande. Então, várias vezes Jesus Cristo já tinha falado: eu vou morrer e vou ressuscitar, e quando eu ressuscitar. Então, as pessoas tinham se esquecido. Ah, Jesus Cristo morreu crucificado na cruz. Ah, ele falou assim e aconteceu mesmo. Ah, então Jesus Cristo vai poder ressuscitar. Ah, Jesus Cristo vai ressuscitar. Ah, então vamos ali ficar vigiando. Jesus Cristo falou. Então, assim, normalmente é que tinha que fluir a mentalidade das pessoas, mas pessoas que serviam bem a Deus, mas Jesus Cristo morreu, ele falou que ia ressuscitar no terceiro dia, mas eles não acreditaram. É muito triste isso, né? Jesus Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou. Mas no coração deles, Jesus Cristo não tinha ressuscitado ainda, mas era um Jesus Cristo morto. A Jesus Cristo, ele lavou os nossos pecados, falando que eu acredito nesse Jesus Cristo, mas tem pessoas que ainda têm pecado no coração. Jesus Cristo está trabalhando na gente, mas a gente pensa como, Deus não está trabalhando em mim. Jesus Cristo já me formou como ele, mas eu ainda sou carnal, eu amo o mundo. Então, há muitas pessoas que estão fluindo o coração dessa forma. Não, vocês não vai dar certo, deixa, você faz o que você quiser. Não vou mais lavar os seus pecados. Não, ele não fez assim, Jesus Cristo. Depois Jesus Cristo, está mostrando na Bíblia como Jesus Cristo trabalhou naqueles discípulos. Versículo 12. Depois disto, manifestou-se em outra forma 2 deles que estavam de caminho para o campo. Então, aquela verdade que Jesus Cristo ressuscitou, ele foi lá, falou para os discípulos, fez eles perceberem, descobrirem. Fez com que a gente pudesse descobrir esse Jesus Cristo que estava vivo. Ano passado, quando nós fizemos o World Camp, o ministro de Suazilândia veio. Ele veio e quando a gente estava fazendo lá em Pusan, no World Camp, a gente recebeu lá do congresso um convite e a gente foi lá, em Pusan. E eu fui com um carro e aí eles a diretoria me mandou que até Songsan, que é o meio do caminho, eu tinha que pregar para tal pessoa e depois de Songsan eu tinha que pregar para outro. Ele falou para eu pregar para um outro ministro. Eu recebi esse comando. Então, tinham alguns ministros que queriam conversar comigo e o primeiro foi o de Suazilândia. E de manhã partindo. Como é muito bom ter 4 lugares num carro, porque tem o motorista, tem o tradutor, e tem também um ministro, né? Então, são 4 pessoas. O irmão que traduz, ele ficava olhando para trás, e eu, olhando pro ministro, preguei o evangelho para ele. E quando eu fui com a da Namíbia, que era uma mulher, a ministra, ela falou que ela tinha recebido o Espírito Santo, que ela já era justa, mas ela falou que tinha pecado mesmo assim. Mas depois, quando ela voltou, ela recebeu salvação, ela ficou tão feliz. O ministro da Suazilândia também.
ele recebeu a salvação. Então, são umas 2 horas que a gente anda de carro. E é muito bom porque por 2 horas eu pude pregar o evangelho. Então, depois que ele recebeu a salvação, ele falou assim, né, o ministro de Suazilândia: pastor, eu não tenho um bom coração, por isso, por muito tempo eu já sofri. E como eu não estou bem do meu coração, do meu rim, então poderia orar por mim? Então, ano passado, a gente fez lá na praia de Reundé a abertura, e a maioria das pessoas elas foram de trem. Mas naquele tempo, os ministros eles tinham que ir de trem-bala, e eu queria ir junto com os ministros. E os ministros, não vamos mandá-los de trem-bala, vamos com o mesmo trem que nós vamos. Aí os irmãos falaram: ai, não tem problema se os ministros forem, né? Mas como eles são da África, eles não sabem muito bem, né, sobre esses outros trens, mas esses outros trens também são muito bons, né? Então não se tornou problema nenhum e a gente pôde conversar e foi muito bom. E a gente comeu junto. E os meus netos, né, eles também estavam no carro, e no trem, e como eles falam inglês, eles iam lá, levavam: o senhor quer café? Ah, pode passar o lixo para mim. E aí eles vendo as crianças fazendo isso, eles acharam muito bonitinhos. E desde Busan, de Seul até Busan, foram 5 horas, e não foi nada chato. E a cada momento eles passavam uma transmissão. Agora tá chovendo muito em Busan, então vamos orar para que não chova mais. Então, esse ministro, ele frequentou zelosamente a igreja. Mas, quando ele escutou isso, ele ficou muito assustado. Nossa, eles estão orando, está chovendo e eles estão orando para não chover. Nossa, mas são ministros que acreditam tão assim, muito em Deus, né? Será que Deus vai escutar a oração deles para não chover? E assim, quando a gente chegou em Busan, toda aquela chuva que estava vindo até agora parou na hora. Nossa, eles oram e Deus ouve mesmo. E aí entrou esse coração neles. E agora em Busan, indo até o posto de gasolina de Sonsan, sempre que tinha oportunidade, ele falava: por favor, eu tenho problema no coração, pode orar por mim? E como eu não dei chance para ele, eu só fiquei pregando o evangelho. Depois que, quando a gente chegou no meio do caminho, ele falou: pastor, eu tenho os rins ruins, pode orar por mim? Aí eu orei por ele. Mas assim que eu comecei a orar por ele, ele falou: eu já estou curado. Eu pensei que ele estava brincando. Aí depois disso, eu pensei: ah tá, ele está curado então. Mas aí, ele foi para Busan e ele fez o exame e o médico falou que ele estava curado mesmo. Aí depois disso, todas as pessoas que ele se encontrava, ele falava. A gente fez um evento e aí ele subiu no palco e falou: ah, eu tava com problema nos rins e eu fui curado. Todas as pessoas que ele se encontrou na Suazilândia, ele falou isso. Toda vez que ele abria a boca, ele ora e para de chover. Ele ora e aí os rins também são curados. E alguns dias o pastor Isanju foi lá e fez uma conferência e ele mandou uma carta para mim. Ele recebeu um diagnóstico de que o rim dele está completamente curado. Eu não sei bem o que é. Ele só mandou uma carta que ele estava curado dos rins.
Ele falou para os pais, falou para o primeiro-ministro, falou para o amigo dele que eu fui para Suazilândia fazer o evento e ele estava falando de novo sobre isso. Ele só sabe falar sobre isso. O ministro, ele tem a igreja que ele frequenta. Ele falou para aquele pastor: eu só fui para Suazilândia um dia, mas ele só estava continuamente me seguindo, esse ministro. Aí eu perguntei: por que ele fica me seguindo? Pastor, porque eu quero te perguntar uma coisa. Pastor, o senhor poderia vir pro hotel hoje à noite? Ah, é que hoje eu tô ocupado, né? Aí ele foi no hotel. Imagina, eu tava com tanto sono que eu não podia dormir. Como eu não falo bem inglês, aí eu falei pro meu filho: ô Yongu, você prega o evangelho pra ele, né? E eu dormi. Aí no dia seguinte, aquele pastor dele recebeu a salvação. Através daquele ministro, um monte de gente está recebendo a salvação que não tem nem como contar. A gente faz a palestra da mente, um monte de gente participa e a maioria deles recebem a salvação. Então, não fomos nós que quisemos fazer esse tipo de trabalho. Essa vez no Vietnã também. Deus trabalhou de uma forma surpreendente, porque lá no Vietnã, o pastor Paqueon, ele testemunhou. Uma vez eu fiz uma conferência no Vietnã e fazendo a conferência eu preguei o quê? Os irmãos de Vietnã, naquele dia eu sempre prego sobre a fé, mas aquele dia ele falou que eu preguei exatamente sobre o evangelho. Aquele pastor, ele pensou, né? Ah, por que o pastor está pregando isso? E depois eu acabei de pregar, aí eu perguntei: por acaso, dentre nós, não tinha alguém que não recebeu a salvação? Aí o pastor Park, ele perguntou: por acaso, dentre vocês, nesse momento, o pastor Park pregando o evangelho, alguém recebeu salvação? Levanta a mão. O marido da nossa irmã, ele veio pela primeira vez na igreja e recebeu a salvação. Ele recebeu exatamente a salvação. Diz que ela ficou muito feliz. E aí ele começou a vir zelosamente para a igreja e uma vez ele falou: pastor, tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Qualquer coisa que for, eu vou lhe ajudar. E ele falou: não tem nada, não tem problema. Não, pastor, fale para mim. Para construir igreja. Se tiver alguma dificuldade, fala para mim que eu quero te ajudar. Não, não tem nada. Aí depois de alguns meses: pastor, eu quero te ajudar. Por favor, me deixa te ajudar. O que eu posso fazer? Deixa eu te ajudar. Não, não tem nada. Ele ficou muito agoniado. Aí um dia o pastor, ele foi para o pastor Pactinho: porque eu tô te pedindo esse favor, faz, pede qualquer coisa para mim. Eu sou muito próximo do governo. Quando o pastor escutou isso, ele falou: não fala isso. Mas ele não podia acreditar. Ele é próximo ao governo? Será que isso faz sentido? Ele não conseguia acreditar. Mas não tinha como não acreditar, porque era ele que falou. Aí depois de um tempo, de novo: pastor, não tem nada que eu possa te ajudar? Se eu falar, eu posso te fazer as coisas. Então, eu vou conversar com o pastor Park e depois eu te falo. Aí, na primavera passada, eu recebi um convite do governo e pediram para eu ir lá. E eu preguei para ele, para o secretário da Educação, para o ministro da Educação, e agora, essa vez, de uma forma formal, lá no Vietnã, em qualquer lugar que seja, a gente recebeu a autorização para fazer essa palestra da educação da mente. Qualquer palavra que seja, mesmo que seja a palavra de Deus, eles não podem falar nada contra nós, porque qualquer lugar que seja, diante dos comunistas, eu pude fazer essa palestra da mente. Eu fiquei emocionado.
Não só esse trabalho, mas também aquilo que não enxergamos, Deus continuamente está trabalhando. Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Então, capítulo 16, versículo 1 de Marcos. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Os discípulos e as mulheres foram para o túmulo de Jesus Cristo e indo. Jesus Cristo ressuscitou. Mas no coração deles, Jesus Cristo ainda não ressuscitou e é um Jesus Cristo morto. Satanás trabalha no nosso coração. Jesus Cristo, ele morreu e depois de 3 dias ele ressuscitou. Ele falou, né, quando estava nessa terra, eu vou morrer e depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Mas Satanás não deixou com que eles se lembrassem. Se eles tivessem se lembrado, embora eu tenha falado aquela hora, Jesus Cristo morreu e falou que vai ressuscitar daqui a 3 dias, então ele morreu, então ele pode ressuscitar. Então, vamos nos reunir ali no túmulo de Jesus, vamos ver Jesus, vamos trocar de roupa, vamos nos preparar. Vamos preparar uma comida para ele comer. Então, eles poderiam ter feito isso, mas a palavra de Jesus Cristo, que Jesus tinha falado para eles, Satanás veio e roubou essa palavra. Porque veio esse passarinho e comeu a semente que estava à beira do caminho. Dessa mesma forma, dentro do nosso coração, Satanás continuamente rouba e come essas palavras. E não deixa com que a gente acredite nessas palavras. Com certeza, Jesus Cristo ressuscitou, mas para esses discípulos, Jesus Cristo ainda não havia ressuscitado. Com certeza, Jesus Cristo está vivo e trabalhando dentro de nós. Mas um dia, Marta e a Maria, o irmão delas morreu. E Jesus Cristo foi para Betânia. O que ela falou? E Jesus falou o quê? O meu amigo Lázaro está dormindo e eu vou acordá-lo. Então, Jesus Cristo foi para Betânia para salvar Lázaro. Ele foi para salvar Lázaro e ele falou para Marta: teu irmão há de ressurgir. O Jesus que a Marta se encontrou era um Jesus que ressuscitou a Lázaro. E a Marta via Jesus que não podia ressuscitar. Satanás faz a gente não pensar profundamente da Bíblia. E se a gente não sabe exatamente ela, porque a gente tem pecado, a gente pensa que Deus não vai trabalhar na nossa vida, né? Porque a gente cometeu o pecado, alguma coisa errada. Então eu liguei para aquela irmã dos Estados Unidos e falei: irmã, quando você ora diante de Deus, você não ora pelo nome de Jesus Cristo? Então, quando você ora no nome de Jesus Cristo, você não olha de jeito nenhum para a sua situação. Quando você ora em nome do Senhor Jesus Cristo, é Jesus Cristo quem está orando por ti. A irmã é carnal, a irmã não tem fé, a irmã gosta de dormir, gosta de comer, a irmã gosta de coisas carnais, a irmã flui pela carne, a irmã pensa que Deus não vai trabalhar. Você não pense assim. Jesus Cristo trabalhar em nós, Ele não trabalha olhando para a nossa obra. Deus trabalha em nós, deu o Espírito para nós, por quê? Porque os nossos pecados foram lavados perfeitamente na cruz, pelo sangue de Jesus. Por isso que Deus trabalha. Deus trabalha porque eu sou limpo, porque eu sou justo, porque eu sou santo, porque eu sou perfeito. Não é assim. Quando a gente fica diante da morte, quando a gente ora diante de Deus, Satanás continuamente dá um coração de que Deus não está escutando e nem vai trabalhar.
Ah, eu sou carnal. Ah, eu não tenho fé. Ai, eu gosto do mundo. Ai, eu sou o número 1 da carne na minha igreja. Ai, eu gosto de comer. Ai, eu gosto de dormir. Ai, eu fico com os amigos do mundo. Eu também bebo. Ah, por isso Deus não vai trabalhar em mim. Então, aquilo que mais te deixa de cabeça baixa é falar sobre a sua obra, não é? Porque não tem ninguém que tenha a obra perfeita. Quem não mente, quem não peca, não tem ninguém. Quando fala sobre a obra, todo mundo abaixa a cabeça. Então, quando eu oro e tenho coragem, mas quando eu penso na minha obra, Deus não vai trabalhar em mim. Será que Deus vai trabalhar em mim? Será que Ele vai escutar? A gente pensa desse jeito. Então, para os doentes, quando antes de eu orar por eles, eu sempre falo isso. Deus escuta a minha oração, não porque eu sou bonzinho, não porque eu sou esforçado, não porque eu leio muito a Bíblia, não é por causa disso. É Jesus Cristo olhando para o sangue de Jesus e por isso que Ele escuta a nossa oração. Amém? Então, irmã, ore com convicção, com coragem. Eu falei para a irmã. Não olhe para a sua pessoa. E depois, no dia seguinte, eu recebi um telefonema. Eu recebi duas vezes. Pastor, desde então, o meu corpo rapidamente está se recuperando. E ela ficou feliz. Ela foi no culto de domingo escutar a pregação. E ela ficou grata pela comida. Ela me ligou 2 vezes. Ela ficou muito grata. Não é porque o pastor Oxupark faz comunhão bem. Não, é porque Deus se agrada disso, entenderam? Então, quando nós formos para diante de Deus, você não pode adicionar nem um pouquinho da sua obra. É 100% pelo sangue de Jesus Cristo. Nós temos que ter força no sangue de Jesus Cristo. Então, esses discípulos, quando a gente vê em Marcos 16, Jesus Cristo, aquelas pessoas que estavam com medo, preocupadas, quando a gente vê no capítulo 16, versículo 10, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Antes de Jesus Cristo morrer, ele falou que ia morrer e ia ressuscitar. Mesmo escutando tudo isso, não puderam acreditar. Satanás continuamente estava se esforçando para que as pessoas não acreditassem nisso, entenderam? É ou não é? Então, só Satanás trabalha? Não, Deus também trabalha. Amém? Deus também trabalha. E depois, vamos ver o que o Senhor fez. 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Agora ele está repreendendo os discípulos. Por quê? Não dão oferta, né? Não dão dízimo. Não, é porque não acreditaram. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem por ele não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com ele o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, para esses discípulos que não creram,
Jesus Cristo fez com que eles pudessem crer. Jesus Cristo trabalhou. Por isso, depois que Jesus Cristo subiu, eles andaram de 2 em 2, pregaram. Jesus Cristo fez esse trabalho. Esses discípulos no começo não acreditaram em Jesus, não acreditaram que Jesus ia ressuscitar, eles estavam vivendo desse jeito, mas Jesus Cristo os procurou, repreendeu e depois eles creram. E assim eles pregaram fortemente o Evangelho. Ano passado, na Suazilândia, Lesoto, muitas ilhas do Oceano Pacífico, nas ilhas de Salomões, muitos ministros foram para lá, para pregar o Evangelho. Deus está nos fazendo dessa forma, mas vocês não têm fé agora. Você não precisa se esforçar para ter fé. Mas, assim como Deus trancou esses discípulos, assim como Jesus Cristo trabalhou fortemente através desses discípulos, Ele quer fazer esse surpreendente trabalho em nós também. Agora nós estamos no ano de 2016. Já faz mais de 2000 anos que Jesus Cristo veio para essa terra. Ano passado, no ano de 2016, o Senhor Jesus trabalhou em Benin, trabalhou em Lesoto, Benin. Jesus Cristo trabalhou em vários lugares de uma forma surpreendente. Na Índia também teve muito trabalho, ano passado na Tailândia. Ultimamente, na Tailândia, na faculdade, qualquer faculdade que seja, eles pedem para a gente fazer o Word Camp lá. O pastor Kimachora, ele está muito ocupado. E os nossos estudantes, eles pagam a sua taxa também, eles também pregam fortemente o Evangelho. Agora, aquele país da Tailândia que era comunista, agora está sendo transformada fortemente. Em Benin, ontem eu também liguei para lá. Agora em Benin, surgiu uma pequena igreja que juntou com a nossa, uma igreja. Os irmãos vão lá fazer culto. E também tem um hospital que está indo bem. O hospital, nossa, é tão gratificante escutar essas notícias em Zâmbia, Johannesburg, Malawi, lá na África, lá nos países do oceano, as ilhotas do Oceano Pacífico, o Evangelho está sendo pregado fortemente. Os nossos missionários estão saindo para pregar por todo o mundo. Em Mateus capítulo 16, eles eram como as pessoas de Marcos 16:1. Elas pensaram que Jesus não tinha ressuscitado. Quem é que vai tirar essa pedra por nós? E se preocuparam. E tiraram, e queriam embalsamá-lo. E mesmo vendo Jesus Cristo, eles não acreditaram. Essas pessoas, Jesus Cristo as transformou. E através dessas pessoas, Jesus Cristo fez elas pregarem fortemente. Esse evangelho veio até a Coreia e está sendo espalhado fortemente. É tão surpreendente, é tão gratificante que não tem nem como expressar tudo isso. Estimados irmãos, agora fechem os olhos de olhar para a sua pessoa e olhem para Jesus Cristo. Eu tenho que pregar fortemente. Eu tenho que orar. Eu tenho que ofertar. Não fiquem
se culpando, né? Mas olhem para Jesus Cristo. Ah, se Jesus Cristo falou que ele vai me trocar, por que não está me trocando? Ah, o Senhor faça eu ler a Bíblia. Eu acredito que o Senhor me fará assim. Eu também, faça com que eu possa viver pelo Evangelho. Eu também quero ir para a África para pregar o Evangelho. Ontem, o irmão da nossa igreja foi para Filipinas e fazer a palestra da mente. Ele ficou tão feliz que ele não sabia nem como agir. Agora, muitos países do exterior estão pedindo para a gente fazer essa palestra da educação da mente. A gente não está dando conta de tantas faculdades, de tantas pessoas que estão pedindo. Por isso, pessoal, agora não queiram fazer bem, né? Mas vai para a África, para a Índia, vão fazer a palestra da inteligência da mente, aprendam, preguem o Evangelho, que também surjam pessoas. Não sou eu que tenho que transformar minha pessoa, não tentem você fazer isso, mas conforme a promessa de Deus, Deus vai fazer isso. Os discípulos que não tinham fé, Jesus Cristo, ele os transformou para serem grandes pregadores do Evangelho. Eu não tenho fé, eu sou fraco, mas se o Senhor me transformar, eu acredito que eu vou ser transformado, não é? Se o Senhor me fizer poderoso, eu vou ser poderoso. Se o Senhor fizer eu ofertar, eu vou ofertar. Se o Senhor fizer eu pregar o Evangelho, eu vou pregar. Não sou eu que me esforço para fazer alguma coisa, mas o Senhor trabalhando em mim, eu posso olhar para Deus e eu posso depender de Deus. Então hoje é o dia da ressurreição de Cristo. Eu gostaria que um ano, por 12 meses, todos os meses fossem meses que Jesus Cristo ressuscitasse. O coral cantou agora há pouco, né? Ele não pode ficar preso ali porque Jesus Cristo é meu Salvador. Aqueles romanos, parecia que eles tinham prendido a Jesus Cristo no túmulo. Porque eles estavam vigiando o túmulo, parecia que Jesus estava preso ali. Mas isso era momentâneo, não é verdade? O quê? Aquele túmulo vai se abrir. Sempre aprendam a falar dessa forma, entenderam? Se o coração estiver sofrendo, isso é momentâneo. Esse sofrimento já vai acabar. Eu não prego bem, isso é só momentâneo, eu vou pregar bem. Isso é momentâneo. Eu vou poder louvar a Deus. Daqui a pouco Deus já vai nos abençoar. Assim como Deus falou em Marcos capítulo 16, Jesus Cristo vai fazer isso conosco. O nosso Senhor Jesus está trabalhando ultimamente. E é tão gratificante lá na África do Sul, Malawi, Zâmbia, os Estados Unidos, Nova York, México, Coreia. O Deus que nos salvou. No começo, mesmo recebendo salvação, os discípulos não acreditaram que Jesus Cristo ressuscitou, mesmo que não tenhamos fé, mas porque Deus está conosco, Ele vai nos dar um novo coração e vai nos conduzir para a bênção. Isso é muito gratificante. Hoje também, o Jesus Cristo que ressuscitou, acreditem que Ele vai trabalhar em vocês, tá bom? Riam uma vez, Para mim também. Esse Deus também vai trabalhar, Jesus Cristo vai trabalhar. Jesus Cristo vai trabalhar por mim. Eu também já recebi salvação. Agora Deus vai trabalhar. Então eu vou ser transformado. A carne vai acabar. Eu vou ficar espiritual. Deus vai trabalhar vividamente. Eu vou ter frutos. Eu vou florescer. Então, por meio de Jesus Cristo que ressuscitou. Hoje, vamos sair desse lugar, vamos assistir o concerto de música hoje à noite, vamos almoçar. E vão também ali naquela pracinha ali da frente. E também façam bastante comunhão. Também descansem. Comam coisas gostosas.
Que hoje seja uma Páscoa muito divertida, se lembrando do Senhor Jesus Cristo, que frequentemente vocês possam se lembrar desse Jesus Cristo. Ai, como o nosso Senhor Jesus Cristo, ele saiu desse túmulo. Que o seu coração se encha de Jesus Cristo. Que seja um dia que Jesus Cristo, esse dia que Jesus Cristo, ele ressuscitou. Vamos orar? Santo Deus Pai, nós te agradecemos. O Senhor morreu na cruz e o Senhor nos salvou do pecado. O Senhor, ficando com os discípulos na cruz, o Senhor nos dá esperança. O Senhor fez com que esse evangelho fosse pregado pelo mundo todo e chegou até a Coreia. Que o Senhor possa trabalhar em todos nós. Pode parecer que o Senhor não trabalhou até agora, mas que dependendo do Senhor, que o Senhor possa fazer esse seu trabalho incrível na nossa vida, assim como os discípulos, que nós possamos receber o seu coração, que nós possamos viver servindo ao Senhor, dando frutos, que por meio de nós muitas pessoas possam ficar no Evangelho, que as pessoas sejam abençoadas. O Senhor que ressuscitou, que dentro dos nossos corações o Senhor esteja vivo, por isso nós te agradecemos. E se o Senhor estiver no nosso coração, tudo acaba. Tudo o Senhor abençoa de uma forma maravilhosa. Hoje também que o Senhor possa fazer com que a gente louve ao Senhor. Que o Senhor possa abençoar o nosso coração e deixar cheio de Espírito Santo. Que nós possamos, o nosso coração do Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.